Olá, famílias empreendedoras, sejam muito bem-vindas ao programa Recarrega. Hoje faremos juntos um jantar de comemoração. Aqui eu vou iniciar a preparação de um risoto em comemoração a uma data muito especial. E é desse jeito aqui, da forma que um microempreendedor, que o empreendedor brasileiro chega em casa. Precisa preparar o jantar. Decidir se vai haver arroz, se vai haver risoto, se vai ser o preparo de uma comida, enfim. Todas essas micro decisões, todas essas nano decisões vão fazer parte desse vídeo de comemoração. Então, primeiramente, um brinde. Um brinde aos 5 anos de Recarrega. E muito mais do que um risoto, um vídeo elaborado, e muito mais do que uma proposta de falar sobre o que é o Recarrega, eu quero, através do preparo desse risoto, em cada etapa, preparo de uma salada, e nessas nano decisões que a gente tem para a nossa vida, eu quero aqui retribuir, agradecer, abençoar, através desse vídeo, desse portal, através das minhas cordas vocais, para te dizer e tentar resumir o que foram esses 5 anos e o que é 5 anos de uma empresa aberta, pagando todos os tributos, honrando todos os fornecedores, sem passivo trabalhista, sem dívidas, sem alavancagem, que alavancagem é um nome bonito para endividamento, e no Recarrega a gente demonstra, comprova e valida que esse não foi o nosso caminho. Pegar empréstimos, enfim. Só nas oficinas e no programa Recarrega que a gente consegue ter esse approach, essa aproximação sobre isso. Então vamos preparar aqui o nosso risoto. E ao longo desse preparo, nós vamos conversando, ok? Aqui não tem mídia paga, não tem nenhuma parceria paga. Neste momento, caso algum patrocinador queira entrar aqui, por exemplo, a Shark, da Polishop, essa panela significa muito, fala e traduz um pouco do que é a jornada empreendedora e como foi empreender ao longo desses 5 anos. Essa panela ela foi uma das primeiras aquisições na formação da minha família. Então, antes de termos casa, antes de termos qualquer perspectiva imobiliária, de patrimônio mesmo, de casa, de propriedade, antes de termos qualquer perspectiva ou movimentação de angariar um projeto de casa, a nossa primeira grande aquisição foi uma panela. E na época nós fomos até a Tijuca buscar essas panelas. E isso traduz um pouco do que é o Recarrega. Um adendo aqui, ó. Ao risoto, cada um vai ter uma receita. O risoto que eu aprendi, que eu criei, recriei, a abóbora, beterraba, cebola. A liga pro risoto é o caldo da cebola. E você sempre coloca fogo ameno para baixo, aqui ó, não é para ferver tanto, aqui tá fervendo até mais do que deveria, ok? Então, pois bem, deixa eu pegar o suporte aqui do telefone. Pois bem, então nesses 5 anos de comemoração, o Recarrega ele foi aberto em 6/4/2021 e hoje está sendo comemorado nessa data especial. Vamos lá, como é que eu vou colocar isso aqui? Será assim? Empreender também, colocar o suporte de modo que não caia. Aqui eu vou preparar o mise en place do alho. Então, voltando, a compra dessa panela representa muito o que é o Recarrega, o propósito do Recarrega. Antes de crer, antes de conquistar, antes de ver, é preciso ter vontade de acreditar que tudo é possível. E a conquista dessa panela, a compra dessa panela, foi o primeiro mapa mental. O primeiro mapa mental que a gente colocou sobre esse celular vai ficar aqui. Estou tendo um grande desafio
sobre onde apoiar isso aqui. Vai ser aqui. Consegui? Consegui? Consegui. Então, o alho. E aqui eu confesso que eu tenho um desafio de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, até porque também é pauta do Recarrega. Eu fui uma das primeiras a quebrar essa ancestralidade na minha família de que nós, como pessoa, enquanto pessoas, precisamos dar conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente não precisa fazer mais isso, ok? Então, ao descascar o alho, usando a técnica do mindfulness, do mastermind, da atenção plena, eu vou descascar o alho primeiro, lembrando que a técnica do alho, dependendo da forma que você corta o alho, você explora um tipo específico do que você quer do alho, ok? Então aqui eu quero descascar mesmo, não quero amassar ele. E aí eu posso cortar em lâminas longitudinais, de modo que o alho fique mais adocicado. Ah, você pode pegar dois dentes de alho e colocar dentro do caldo do risoto também, tá? Eu tô cortando aqui um pouco de alho só para fazer a base do risoto. É alho e cebola. Eu vou usar cebola roxa. Só um minuto. Um ponto importante. Assim como a gente treina e ensina no Recarrega, que a nossa qualidade de decisão econômica, ou seja, como contratar pessoas, como gerir pessoas, como movimentar as nossas finanças, como investir tempo, dinheiro, recursos, como realizar o microgerenciamento da nossa família, assim como a gente ensina tudo isso no Recarrega, nós temos que atualizar o conceito do que é se alimentar bem. E desde o ano passado aqui no Recarrega, a gente ensina sobre novas técnicas alimentares que eu também descobri e eu precisei descobrir por questões de saúde. A questão da não ingestão de animais na alimentação, sem julgamento. Aqui a gente exerce o EPOQ, a gente não julga quem se alimente de animais, lembrando que aqui não é para levantar nenhuma bandeira, nós fazemos convites. Então, o risoto de hoje, ele é um exemplo desse convite. Vamos preparar um risoto 100% vegetal? E aí você vai ter o azeite. Estou usando a cebola. E aqui a cebola, olha, cebola roxa. A forma mais prática que eu sei de cortar cebola é assim, e que eu gosto, tá? Você vai pegar uma faca, de preferência uma faca mais pesada. Assim. Cuidado, ok? Maiores de 18 anos. E você vai fazer dessa forma. Faz um pouquinho de bagunça, porém, é a forma mais assertiva que eu gosto. E aí você vai cortar e colocar na panela. Então esse é um dos convites que o programa Recarrega faz esse ano também, da vigilância perante a alimentação, porque isso impacta diretamente como nós tomamos as nossas macro decisões. São nas nano decisões que a gente se organiza, ok? E falando em fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, eu vou escorrer o tomate e o alface que ficaram... A alface ou o alface? Que ficaram no hipoclorito. Aqui estou jogando o azeite na panela com a cebola. Deixa eu mostrar aqui. E é o meu prato preferido. Este é o porquê eu vou fazer esse jantar de comemoração para minha família, pra gente jantar aqui hoje. Com as cores bem características do Recarrega. O purple,
o lilás, o laranja. De novo, é importante que o caldo não ferva. Eu abaixei aqui o fogo de novo. Vou pegar o arroz de risoto mesmo, ok? Fogo baixo. Então, voltando. Parte do convite do Recarrega é que a gente tenha essa consciência alimentar. E ter uma consciência alimentar é descobrir e desaprender certos hábitos que a gente precisa desaprender, ok? A gente pode ser, assim como no mundo dos negócios, a gente pode aprender a base e ser sedimentado, fomentado, arado com muitos conhecimentos. Não significa que a gente não possa aprimorar. E outra, sem julgamento. Esse é o mais belo, o mais importante, o mais bonito do Recarrega. A alimentação reflete muito as decisões empresariais do Recarrega, porque eu, por exemplo, não fui a minha vida inteira vegana. Eu não eliminei. Eu fui criada com rabada, buchada, com mocotó, até por uma história cultural, social da minha família, que veio majoritariamente da roça, do interior, do sertão. Eram pessoas, os meus avós, meus bisavós, meus tataravós tiveram que lutar muito na roça, com gado, com plantação, para sobreviver. Então, eu sou muito grata a toda a base, e eu fui criada dessa forma. O que não significa que a gente não possa aprimorar. Então, o Recarrega tem esse ar com a alimentação, com a cultura e a forma que a gente vive na família, porque o Recarrega ele é de família empreendedora para família empreendedora. Então, nesses 5 anos de comemoração, estou aqui enxaguando, ó. Nesses 5 anos de comemoração, nada melhor do que comemorar com muita alegria, com muita comemoração saudável, com muita alimentação saudável. Comemorar da melhor forma e agradecer. Pois bem, assim como no Recarrega a gente toma decisões e aprende sobre novas decisões todos os dias, a alimentação é algo que gerou grande relevância. E o empresário e o empreendedor que entende isso, o quanto as nanodecisões, ou seja, quando eu não sou capaz de dizer não para um refrigerante, para um açúcar, para um doce, nas horas não tão adequadas, eu não vou saber tomar as decisões mais assertivas quando elas precisarem acontecer. Por quê? Porque os hormônios, os meus nutrientes corporais não vão contribuir, ok? Porque, lembrando, as decisões empresariais, quando a gente decide empreender, elas chegam e precisam ser tomadas de uma agilidade mental muito rápida. E qual é a forma de nutrir as nossas decisões?